que você acha de criança praticando esportes? Você concorda com a seriedade do esporte sendo aplicada aos pequenos? Quando estudamos a história do esporte, é possível perceber que nenhum deles foi criado para criança, porque eles têm regras rígidas, materiais oficiais que somente um adulto consegue usar. Mas então, como podemos oferecer uma atividade estimulante para a criança que não seja o esporte propriamente dito? A melhor opção é, sem dúvida, a iniciação esportiva, onde as atividades são adaptadas e recriadas para a criança, trazendo o gosto dos pequenos e a vontade de continuar. E esse é o maior desafio do professor, encantar as crianças em atividades durante a iniciação esportiva, para que mais tarde ela possa escolher o que mais gosta para praticar para o resto da vida. A iniciação esportiva, como o próprio nome diz, tem o papel de iniciar as crianças no esporte, mas sempre respeitando sua fase, para que ela não pule etapas ou fases de desenvolvimento. Quando isso acontece, a criança pode entrar no que nós chamamos de especialização precoce, que é quando ela é submetida a atividades que não são para a sua idade, fazendo com que sua parte física e psicológica sejam prejudicadas. O que acontece muitas vezes é que a criança se frustrar e não conseguir fazer uma atividade, e assim ela desiste de voltar a praticar. Muitas vezes, o que determina essa situação é a falta de conhecimento do professor, que acaba submetendo iniciantes em atividades que vão além do que eles conseguem fazer. Veja, então, que ensinar na fase inicial requer uma responsabilidade muito grande. E qual seria a idade ideal para começar a iniciação esportiva? Para ter essa resposta, nós precisamos entender como funciona o desenvolvimento infantil no esporte. A lactação vai do nascimento até 1 ano e é marcada pela velocidade das funções cerebrais. Já na fase de bebê, entre 2 e 4 anos, a velocidade de ganho de peso e altura diminuem. Na fase pré-escolar, que vai dos 3 aos 6 anos, a criança já pode ter o dobro de peso e tamanho de quando nasceu, e sua concentração aumenta. A primeira infância escolar vai dos 6 aos 10 anos. Nessa fase, meninos e meninas crescem de forma igual e têm muita vontade de aprender, o que muitas vezes gera a especialização precoce. A infância escolar tardia vai dos 10 anos até a puberdade e é a melhor idade para o aprendizado, porque as funções físicas e cognitivas estão em sintonia. Na primeira fase puberal, surgem as primeiras mudanças físicas significativas nas meninas, dos 11 aos 14 anos, e nos meninos, dos 12 aos 15. Nesse período, por haver mudanças físicas e sociais, existe a mudança de interesse em modalidades esportivas e até desistências. A segunda fase puberal é conhecida como adolescência, que nas meninas vai até os 14 anos e nos meninos vai até os 15. Essa é a última fase de desenvolvimento, onde o que foi aprendido vai até o fim da vida. Agora que já entendemos um pouco de cada fase, nós podemos identificar quando começar a iniciação esportiva com as crianças. Na verdade, o estímulo deve ser dado desde que a criança nasce, mas é preciso respeitar a fase específica de cada uma delas para a prática de esportes. A escolha da atividade para a criança praticar deve ser feita com muita atenção, porque se algo vai além do que ela consegue executar, isso pode trazer danos corporais irreversíveis. De acordo com a ampulheta de Gallagher e Rosman, a idade correta para se iniciar no esporte é a partir dos 7 anos, mas é na adolescência que se escolhe o esporte de preferência e os movimentos ficam específicos. Existe então uma combinação dos fatores individuais, dos aspectos ambientais e do jogo aprendido. O que deve ser levado muito em conta é que a iniciação esportiva aos 7 anos não pode ser limitada a apenas uma modalidade. E ao contrário disso, ela deve estimular padrões motores para a execução de vários movimentos que podem ser usados em modalidades diferentes. Tudo adaptado, é claro. Mas podemos dizer então que a criança vai aprender brincando, que é a melhor forma de fazer com que ela goste da atividade e que queira voltar muitas vezes. A partir da aprendizagem consolidada, se as fases forem respeitadas, na adolescência, o jovem vai ter condições físicas e psicológicas de escolher o seu esporte de preferência e se especializar. Não se pode negar que o esporte profissional é um grande influenciador para a prática esportiva, principalmente para as crianças. A mídia colabora muito para isso, mostrando detalhes dos esportes e dos ídolos, mas aqui é preciso tomar muito cuidado.
A criança, por sua limitação, jamais vai conseguir fazer o que o atleta adulto faz. E muitas vezes, estimulada por seus pais e professores, ela ultrapassa seus limites entrando na especialização precoce. A especialização precoce acontece quando a criança é colocada em uma rotina de treino com longa duração, antes da puberdade. Ela pode acontecer tanto nos esportes individuais quanto coletivos. Geralmente, ela é acompanhada dessa pressão por parte da família e de técnicos. Além dos danos físicos, a especialização precoce pode acarretar atraso na escola por causa da rotina de treinos, além de prejudicar socialmente a criança por pular etapas importantes de sua infância. Essa situação é mais presente em esportes individuais, principalmente na ginástica artística e rítmica, porque a criança começa a competir muito cedo. Nos esportes coletivos, a especialização precoce acontece com mais frequência no futebol de campo e no futsal. Mas não se pode generalizar as atividades, porque tanto a ginástica quanto o futsal são ótimas opções para a iniciação esportiva. Quando essas modalidades são bem orientadas, elas têm todas as valências físicas necessárias para o desenvolvimento motor. Para se iniciar o esporte existem alguns métodos. Os principais são o global, o analítico, o misto, por confrontação e o recreativo. Também existem os métodos situacionais ou ativos, em que a criança faz parte do processo e o professor estrutura a técnica e a tática. Todas essas metodologias podem ser aplicadas desde que sejam respeitadas as fases de desenvolvimento motor. Em relação ao desenvolvimento da criança, essas estratégias não ultrapassam os 6 anos de idade. Outros métodos trazem fundamentos que podem ser aplicados desde o nascimento. A competição externa pode complementar esses métodos usados na escola, através de práticas feitas em escolinhas esportivas, porque elas agregam o desenvolvimento motor e social da criança e do adolescente. Nós podemos separar os métodos que vão ser usados no meio formal, nas escolas, onde as práticas são mais direcionadas para o pedagógico, e no meio informal, em clubes e escolinhas, onde as práticas são as mais focadas no lado competitivo. Existem alguns projetos que tentam agregar o meio formal e informal com atividades multidisciplinares, trazendo várias possibilidades e estímulos para as crianças. Pode-se dividir o ensino em aprendizagem tática, que se relaciona ao processo cognitivo do jogo, ou seja, como se entende o jogo. Também tem a aprendizagem motora, que vai realizar processos individuais dos fundamentos dos esportes coletivos. E, por último, o ensino técnico-tático, que vai juntar essas duas aprendizagens, completando o ciclo. Além da iniciação esportiva tradicional, existe a iniciação esportiva universal, que tem como princípio básico o respeito ao crescimento e ao desenvolvimento da criança. A organização das atividades leva em conta as capacidades que a infância exige, sem a pressão pela perfeição, que são jogos situacionais, onde o brincar e o jogar andam juntos. A ideia central é proporcionar a aprendizagem através do jogo, com um número menor de participantes, para que se tenha um maior contato com o material, no caso, a bola. A metodologia universal propõe algumas fases. São elas: a pré-escolar, dos 3 aos 6 anos, de 2 a 3 vezes por semana, sem exigência técnica. A fase universal, dos 6 aos 12 anos, ainda lúdica, mas com atividades além do que é visto na escola. A fase de orientação, dos 12 aos 14 anos, em que ocorre o início dos movimentos técnicos e a compreensão das regras específicas do esporte. A fase de direção, dos 14 aos 16 anos, no início da especialização no esporte. A fase de especialização, dos 16 aos 18 anos, com uma modalidade esportiva bem definida, especialização e alto número de competições. A fase de aproximação, dos 18 aos 21 anos, próximo ao jovem se tornar profissional. A fase de alto nível, acima dos 21 anos, marcada por profissionalismo e alto rendimento. A fase de recuperação, que é preciso recuperar parte física de maneira saudável para que o atleta possa permanecer no esporte por longo tempo.
É a fase de recreação e saúde, onde o esporte é visto como lazer, sem a exigência da vitória como um esporte profissional. Respeitando essas fases, com certeza o início esportivo de crianças e jovens passa a ser mais saudável e duradouro. Sem dúvidas, a iniciação esportiva é a melhor opção para que a criança comece a se mexer de forma responsável. Então vamos lá! Basta seguir a natureza que a criança tem sem exigir dela aquilo que ela não consegue fazer.